Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, uma noite maravilhosa como essa, nós estamos muito felizes, amém? Quero que você fale para a pessoa que está perto de você assim, ó: eu não vou te incomodar o culto todo. Fala com ele. Aí agora fala de novo com ele assim, ó: agora eu vou te incomodar um pouquinho. Isso, fala com o outro também, vou te incomodar um pouquinho. Fala assim, ó: que bom que você está aqui. Agora, quem já ficou chateado de falar 3 frases no culto, fala amém. Ai, Jesus. Boa noite, a paz do Senhor de novo. Eu fico brincando com... Outro dia um irmão falou comigo assim: nossa, eu fico muito chateado quando mandam falar para a pessoa que está do lado. E eu lembrei disso outro dia, achei tão engraçado. Falei assim: não, eu vou brincar com isso, irmãos. Porque assim, é um privilégio estar aqui, amém? Lavado e remido no sangue de Jesus, amém? Celebrando a morte e ressurreição daquele que está vivo, amém? Ele está aqui, amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero trazer uma palavra para o seu coração. E noite de ceia é assim, é noite de conserto. A Bíblia nos diz sobre autoexame, sobre olhar para dentro. A Bíblia nos manda olhar para dentro. Ela está pedindo para você fazer uma média do que você vive com aquilo que Jesus mandou você viver. E você vai fazer uma análise se está bom ou se está ruim. E se estiver ruim, você faz o conserto com Jesus e sai daqui com tudo renovado, amém? Se estiver bom, você avalia bem e fala: vou continuar fazendo o que já estou fazendo, porque eu estou acertando. O autoexame é isso. Eu não posso examinar o meu irmão. Pode vir. Não posso. E a ceia, irmãos, é esse lugar de conserto, de restauração. E eu quero te convidar a restaurar um tempo com o Senhor, a restaurar o seu tempo de qualidade com o Senhor, amém? Jesus ele fez um trabalho perfeito na cruz. Jesus ele fez algo tão extraordinário que foi perfeito e completo para toda a humanidade. Todos temos acesso a Jesus. Todos nós temos livre acesso a Cristo e ao que Ele conquistou na cruz por nós. Você crê nisso? Nós estávamos cantando aqui agorinha. Se é essa música mesmo? Foi que a gente cantou? É que nós estamos do Apocalipse? Não é? Isso. É isso mesmo? Isso. Sim, como essa música toca o meu coração, irmãos? Porque ela fala, tem um trecho que ela fala assim: maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Irmãos, nós temos que entender o que Jesus é para nós. Amém. Essa noite quero que nós saímos daqui, irmãos, ainda mais gratos com a obra de Jesus por nós. Que a gente compreenda, irmão, o trabalho de redenção de Jesus. Para isso é importante que você compreenda que Cristo, Ele não pode ser à margem da sua vida e não pode estar à margem da sua vida. Jesus precisa estar no centro da sua vida, de maneira que Ele afete e mude todas as suas opiniões e decisões. Jesus ele não pode fazer parte somente do contexto religioso da sua vida. Jesus ele tem que estar no centro de maneira que afete tudo.
ele precisa estar no centro das suas decisões, no centro das suas opiniões. Jesus, ele vem antes da sua opinião em qualquer situação política, religiosa, futebolística. Jesus deve vir antes e estar no centro de tudo na sua vida. Porque é importante que entendamos que o que Jesus conquistou foi um perdão que foi completo e irrestrito, de maneira que o Senhor nos perdoa. Ele nos perdoa, irmãos. A palavra fala de um pecado, apenas um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nessa noite eu queria que você entendesse algo sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, e nós temos que só lembrar. Eu não vou citar e nem vou pregar sobre isso. Falei sobre isso aqui há uns 3 ou 4 meses atrás, quando falei sobre apostasia. É importante que nós entendamos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando anulamos e rejeitamos efetivamente, conscientemente a obra do Espírito Santo. E para esses, o que a palavra diz é que para aqueles que foram tocados, foram visitados, receberam o dom perfeito, ouviram, compreenderam, tiveram uma experiência de salvação e abandonaram a fé, para esses já não há mais o que ser feito. O que vai ser feito para aquele que se arrependeu de ter arrependido? Recrucificar Jesus? Não há possibilidade. Por isso, irmão, o nosso arrependimento e o recebimento do perdão tem que ser uma coisa maravilhosa em nossa vida e diária. Amém. Receba o perdão diário de Jesus. Amém. Não brinque com isso. A blasfêmia é quando anulamos a obra e o convencimento do Espírito sobre nós. Rejeitamos conscientemente a obra sacrificial de Jesus na cruz. E isso é blasfêmia. As pessoas ficam assim: ah, mas será que eu blasfemei porque eu falei aqui? Será que eu blasfemei? Não. Porque o perdão do Senhor para nós, ele é extraordinário e suplanta, é maior que a nossa compreensão. E eu quero te dizer, o Senhor te perdoa hoje. Apenas não saia daqui sem se perdoar, porque o Senhor nos perdoa, mas às vezes não nos perdoamos. Então o perdão é reconexão com Deus. Isaías 59 vai dizer que o pecado é essa forma que nos separa de Deus. E eu quero dizer que o perdão nos reconecta. Amém? Amém? Amém, Jesus. Quem tem acesso a tudo isso? A palavra diz que nós temos livre acesso. O que Jesus fez na cruz foi criar um acesso extraordinário a Deus. Ele se nomeia como o caminho. Jesus é o acesso. Então estamos aqui nessa noite para exaltar, glorificar, celebrar, adorar o nome de Jesus como o centro da nossa vida, como o perdão possível de Deus para nós e reconexão, como esse livre acesso. E com relação aos pecados que cometemos, consciente ou inconscientemente, a palavra vai nos dizer que nós fomos justificados. Bem implicante comigo hoje, você vai falar com seu irmão assim: você foi justificado. Fala com ele: você foi justificado. Está difícil de falar, você foi justificado? Tá bom, eu digo para você: você foi justificado. A justificação te possibilitou que agora você faça parte de uma família. Peraí. A justificação possibilita que você faça parte de uma família. Filiação e uma nova vida é o que Jesus conquistou para nós. Filiação. Como é bom ser filho de um Deus maravilhoso. O que Jesus fez para que conseguíssemos alcançar isso? Ele venceu a morte. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? A morte, ela foi vencida na cruz, irmãos. A morte se submete ao seu Deus, amém? E por fim, eu queria nessa palavra introdutória dizer assim: que isso que você vive com Cristo aqui é somente uma fagulha e um lampejo
de tudo que o Senhor tem para você em eternidade. Tem mais gente que crê nisso aqui. Obrigado. Isso aqui que nós estamos vivendo é só um lampejo em graça e glória do que nós teremos em eternidade com Jesus. Irmão, em nome de Jesus, não tome sua vida como uma vida triste que se baseia somente aqui, nessas coisas dessa terra. Porque isso que nós vivemos, além de passageiro, é triste. Porque a nossa carne está sujeita ao tempo, à depreciação, à destruição. O oxigênio nos consome, irmãos. Nós estamos respirando e morrendo. Que vida triste basear tudo que temos e somos nisso, no carro, no dinheiro, numa casa, no meu sonho profissional. Não defina a sua vida pelo que você tem, terá. Irmão, em nome de Jesus, o que nós temos é só está de carona em nós, porque nós viveremos em eternidade. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15. E, Igor, você faz o favor de colocar aquela arte aqui para mim? Que eu quero que os irmãos hoje tomem nota. Você anota aí na sua Bíblia. Eu gostaria de renovar a sua escola bíblica dominical nessa noite. Quero renovar, amém? Tem uns versículos aqui, eu quero que você risque na sua Bíblia, grave aí na sua Bíblia, e nós vamos hoje falar sobre a obra perfeita de Jesus Cristo pela humanidade. Amém. Há quem diga que não foi pela humanidade, foi apenas pelos eleitos. Há quem diga que não, que foi para todos sim, basta que preguemos para que todos tenham a capacidade de se render a Jesus. Mas nós não vamos aqui discutir sobre que viés teológico nós temos aqui diante de nós. O que nós vamos falar aqui hoje é uma afirmação categórica que Jesus, o que ele fez, serve para toda a humanidade, todo aquele que crê, sendo judeu, sendo grego, estando agora aqui ou estando em qualquer outra parte do mundo, basta estar vivo. É para você a obra de Jesus. Amém? Então em Colossenses, no capítulo 1, no verso 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, pois, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado da cruz. Esse é o Jesus que você serve. Eu vou arredar aqui, se quiser tirar uma foto, você pode tirar uma foto. Esse é o Jesus que você serve. Ele, como está escrito lá, o Cristo, o centro da nossa existência. Não tem como, meu irmão, existir sem Cristo. A existência sem Cristo é vazia, é pequena, é resumida a 80 anos de idade, 90 anos de idade. Quando viveu muito, entrou para o Guinness Book, 100 e poucos anos de idade. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda: a nossa existência é pequena e efêmera. Somos pequenos, somos efêmeros, mas Jesus é o centro de tudo que nós temos. Não tem como existir sem Cristo. A existência sem Cristo é estranha. As pessoas vazias de Cristo, loucas por aí, têm criado formas de conseguir viver sem Cristo e preenchem as lacunas da vida com um monte de coisas. Porque se Cristo é a existência e o sentido da vida, então substitui-se isso quando não se crê em Cristo. Aí usa-se droga, porque a droga tira-se da realidade.
A droga esvazia o ser humano da sua consciência local e do seu estado de ser. Droga tirou a mente do lugar. O álcool, a pessoa vai bebendo, intoxica o fígado, intoxica o cérebro, aí chega um ponto que ela foge da realidade, irmão. A existência sem Cristo é tão terrível que as pessoas estão tentando encontrar meios de não viver nela, logo fogem para a droga. São proibidas, como cocaína, maconha, crack, os tipos de ácido, comprimidos. Drogas permitidas, como ansiolíticos. E a pessoa vive drogada porque ela prefere não conceber uma realidade com Cristo. Não estou falando aqui que quem toma ansiolítico é porque não crê em Cristo, não, tá bom? O que eu estou dizendo é que pessoas que não creem em Cristo vivem uma vida tão vazia de existência que tem que ficar lutando para existir, porque não tem sentido na vida. Jesus é a razão da nossa existência. Jesus é o centro e fonte de tudo que somos e temos. Peraí. Jesus é o centro e fonte de tudo que somos e temos. Jesus é o centro da sua existência. No meio dos adolescentes, dos jovens, os meninos sabem que a gente às vezes tem uns vícios de linguagem, e a gente vem com vícios de linguagem. E, por exemplo, às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa fica impressionada, ela fala assim: nossa senhora. Irmão, eu interrompo na hora. Eu não sei se você já passou por isso comigo, mas eu falo assim: misericórdia é melhor que Nossa Senhora. Fala assim: misericórdia é melhor do que falar Nossa Senhora. Sabe por quê, irmão? Porque Cristo é o centro e existência de tudo que temos. Nós somos e existimos por causa de Cristo. Não há lugar em nós para nada que seja comparado, que equivalha a Cristo, e nem, irmãos, que possa qualquer coisa semelhante ao poder de Cristo em nós. Por isso nós não mencionamos, citamos, não falamos qualquer nome de qualquer outra pessoa ou coisa que se auto-intitule Deus. Não é o nosso negócio, porque para nós é Cristo no centro da nossa vida como uma fonte. Tudo está em Cristo, por causa dele, para ele. Aleluia. Esse Jesus que é tudo para nós, ele te reconciliou. Reconciliar é assim, ó. Existem duas partes e elas estão em conflito. Aqui as partes eram o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, que já havia pelo menos 400 anos que não falava com ninguém na terra, irmãos. Havia um silêncio no período macabaico ali. Do Malaquias até o Mateus, o Senhor não falava com ninguém. O Senhor silenciou, ele parou de enviar profetas. O Senhor silenciou a fala com a terra. Mas de repente uma estrela brilhou no céu. E homens estudiosos de astronomia olharam e falaram assim: tem uma estrela que está brilhando mais no Oriente, e algo aconteceu. Porque, para quem sabe, estrelas são bombas de gás que têm uma luz própria, que viaja pelo universo a milhões e milhões de quilômetros-luz. E essa luz chegou e chamou a atenção na Terra. E quando eles a foram seguindo, ela de alguma maneira apontou para um lugar que tinha um estábulo, e nesse estábulo tinha uma manjedoura, e lá dentro uma mulher em puerpério, depois de ter ganhado um bebê com um neném no colo. Eles disseram: ele é o Senhor. Ele veio, irmão, para reconciliar você com Deus. As partes que estavam separadas, agora existe uma conexão, uma ponte, um jeito, um meio, e o nome é Jesus Cristo, Senhor nosso, para a glória de Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Numa noite dessa de ceia, é importante que entendamos que não foi o caminho que nós fizemos. Eu fiz o caminho até Cristo por me arrepender, e eu busquei, eu recebi Jesus como meu Senhor. Não, meu filho, o Senhor já tinha proporcionado um caminho de reconciliação e reconexão com Deus. Em Colossenses mesmo, no capítulo 1,
Só que agora a partir do verso 10 diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos. Porque nos tornou dignos. Entenda algo sobre dignidade. Você não tinha, você não era. Com relação ao seu status histórico, você é assim, ó, gentio. Você está do lado de cada oceano, longe do Oriente Médio, muito longe de onde o Evangelho surgiu, de onde a graça do Senhor se manifestou na terra na plenitude dos tempos, como diz as Escrituras. Mas eu quero te dizer hoje, o Senhor te tornou digno. Reconexão tem a ver com o que Jesus fez. Nós temos que dar graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. No verso 13, que você já deve ter dito em algum lugar, visto em algum lugar, lido e crido, porque diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, ou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Redenção, meu irmão, não é uma obra que nós podemos fazer. Foi Jesus quem fez por você. Jesus te redimiu. O tempo de trevas, o tempo da ausência de identidade, o tempo em que você era, para a religião vigente como os judeus, apenas um gentio, sem esperança, apenas mais um dos samaritanos do mundo. Vive lá no Ocidente, longe da verdadeira religião. Era assim, irmãos. Éramos somente isso para eles. Agora nós somos redimidos e perdoados por causa de Jesus. Então entenda que o que Jesus fez foi transformar o seu status de condenável, de condenado, de distante de Deus, para perdoado, para reconciliado e para redimido. Você pode dar uma glória a Deus? Em Jesus nós temos a dignidade da herança como filhos. Ser filho é ter dignidade, como diz o texto. É compreender que eu sou também de Deus, assim como Deus é meu, eu sou filho. Irmão, compreender que é filho nos dá convicção no meio da luta, no meio da prova. Nos dá convicção quando está tudo bem, nos dá convicção quando está tudo mal. Irmão, em nome de Jesus, entenda, você é filho. Não fala com ninguém não, mas fala para você mesmo assim: eu sou filho. Eu sou filha. Eu sei que eu sou filho. Eu sei que eu sou filha. Em Jesus nós fomos transportados de um reino de trevas para o seu reino e o seu governo. O Senhor agora tem um governo sobre a sua vida. Agora eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, afinal de contas sou filho. Você não é um filho mimado. Você não é um filho que desrespeita a autoridade do seu pai. Estar debaixo da autoridade do Pai é compreender o poder e a soberania e a supremacia dele. Afinal de contas, o Senhor quem te escolheu, te lavou, te remiu, enviou Jesus, te reconectou, te redimiu. Agora eu entendo quem sou, logo compreendo quanto fui afetado por essa graça. Não dá mais para você ser quem você já foi. Nunca mais você conseguirá ser quem você já foi. Que é uma coisa triste. Longe de Jesus, nós só seremos piores do que já fomos.
Nunca conseguiremos ser como já fomos. Quando conhecemos Jesus, Ele nos transforma, mexe conosco, mexe com a nossa identidade, o nosso intelecto, a nossa visão muda, o nosso jeito de perceber a vida muda. Se eu me afasto dele, eu nunca mais serei como já fui, serei sempre pior do que já fui. Porque não há um caminho de volta para ser quem você já foi. Entenda isso. A Bíblia nos fala de 7 caminhos, de casa vazia ocupada por demônios. O que nós temos que compreender, irmãos, é que a verdade ela nos liberta, sim, mas nos prende à graça. Agora somos escravos da graça. Amém, Jesus. Como cantamos: graça, eterna graça, sublime graça, é tudo que me faz viver. É a partir dela que vivemos. É por causa da graça que estamos aqui nesse mundo. Aleluia, glória a Deus. Ou você foi obrigado a vir? O Senhor te transportou e o Senhor te chama de filho. O Senhor te deu agora acesso a Deus Pai. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 10, no verso 19 a 23. Hebreus, capítulo 10, dos versos 19 a 23. O Senhor te deu acesso. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele nos deu acesso, Ele abriu o caminho, o véu foi rasgado figurativamente no seu corpo, rasgado ali naquela cruz. Como o véu foi rasgado, o seu corpo também completamente entregue, Ele nos dá agora, irmãos, possibilidade de passarmos. Ele nos dá acesso, Ele nos dá lugar de intimidade. Aleluia, glória a Deus. Essa semana eu ouvi uma música nova do Morada, e na música o Brunão do Morada, ele cantando, ele fala assim: eu me lembro quando o Senhor me tocou. Eu me lembro quando as coisas mudaram, quando tudo mudou. Eu me lembro. É que às vezes, irmãos, nós nos esquecemos e precisamos nos lembrar. Por isso dessa mensagem hoje: você se lembra quando Jesus te tocou? Você lembra quando você compreendeu que tinha acesso? Não era sobre ser evangélico, era sobre ter acesso a Deus, chamá-lo de Pai, chorar aos pés dele. Você lembra da sua conversão? Você lembra do dia? Você lembra se estava chovendo, se estava sol, se foi de dia ou se foi à noite? Você se lembra? Porque Ele te deu acesso. Esse Jesus, Ele se torna o sacerdote a quem procuramos. Ele agora se torna aquele a quem recorremos diante de Deus. Ele é o nosso acesso, Ele nos deu acesso. O nosso Jesus, irmão, em nome de Jesus, entenda algo sobre sua salvação. Ela não ficou metódica com o tempo, e nem fria e nem sem graça. Foi você que foi ficando assim, porque se acostumou com o fato de ser filho de quem você é. Apenas em nome de Jesus, renove nessa noite a alegria de ter sido encontrado pelo Senhor e de ter acesso a um Pai poderoso que ouve e que te compreende, que ama você. Glória a Deus. A questão é: Jesus se torna o grande sacerdote, como diz a palavra do Senhor em Hebreus, para que possamos ter acesso. E agora eu já acostumei. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, isso, em nome de Jesus. Aí a gente acostuma. Mas você entende que
sobre o nome de Jesus não tem nenhum outro nome dado debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, diz a palavra do Senhor em Atos no capítulo 4. O nome dele está acima de todo nome. Quando cantamos aqui Jesus, irmão, o poder que há no nome de Jesus, ele ainda transforma pessoas, ele ainda salva os perdidos, ele ainda cura enfermos, ele ainda continua o Senhor dos senhores. É que às vezes nos acostumamos com o seu poder. A gente vem no culto, aí a gente chega no culto, entra no culto, vai embora do culto. A gente vem no culto, vai embora do culto. Como se Jesus tivesse mudado em poder. Nós é que ficamos displicentes com o acesso que temos. Então, em nome de Jesus, lembre do dia da sua conversão. Amém. Lembre daqueles tempos em que o seu choro era fácil, que as suas lágrimas elas corriam mais facilmente. Quando você falava Jesus. E nessa semana eu me lembrei quando eu ouvi lá nos anos 2000 uma música de 98. David Keelan lança em 98, eu ouço ali por volta dos anos 2000, porque fez muito sucesso por causa do CD Paixão, Fogo e Glória do David Keelan. E ele começa a música falando assim: quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te encher, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Aí ele arrisca e diz assim: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Olha que profundo. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Você pode cantar? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Você tem acesso a Jesus. É que talvez você tenha esquecido que você o ama profundamente e é desesperado por Ele, que você não existe sem Ele, que sem Ele você nada pode fazer. O acesso que você tem a Jesus agora, irmão, foi comprado por Ele mesmo. Ele cria um mecanismo, um modo de te trazer a Ele. Nós temos agora acesso a promessas através de Jesus. Nós temos agora acesso ao próprio Cristo como essência de tudo que fazemos. Será que você se lembra quando o choro era fácil? Será que você se lembra? Porque a gratidão, irmão, está em compreendermos o que Jesus fez por você e ainda faz hoje. Que a gente está aqui diante de uma mesa que tem pães e um suco de uva. E nessa mesa tem lugar para nós. Amém. Vários irmãos que eu encontrei hoje durante o dia, eu falei assim: até mais tarde assentados à mesa. Até mais tarde a gente se assenta à mesa. Semana da ceia, irmãos, eu fui com meu coração quebrado a semana toda, quebrantado, irmão. Sabe por quê? Porque eu fico lembrando e dando devida importância para o que Jesus fez e o acesso que Ele me deu. E quando eu entro culpado, eu chego culpado diante dele. E não tem nenhuma pessoa nesse mundo que me condene mais do que eu mesmo. Aí em Romanos, no capítulo 5, dos versos 1 a 9, Ele nos justifica.
Eu não precisava de ninguém, meu irmão. Quando eu me converti, eu não precisava de ninguém para me julgar. Eu mesmo me condenava. E era difícil para mim entender o perdão, porque eu não me perdoava. Tinha uma exigência comigo e foi difícil no início, porque era muito difícil me perdoar. Era difícil. O texto diz em Romanos, no capítulo 5, dos versos 1 a 9, assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém até tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Irmão, em nome de Jesus, não há quem possa te condenar se Cristo te justificou. Não há quem possa te enviar para o inferno se foi Cristo quem te salvou. Em nome de Jesus, lembre do acesso, lembre da proximidade, lembre da essência da adoração, porque Jesus, Ele te tornou inocente. Inocência vem através da justificação. Jesus, Ele fez isso e te deu paz. Jesus, Ele morreu em seu lugar. Mas Ele morreu em seu lugar quando você estava merecendo alguma coisa, você era uma pessoa boa, digna de nota. Parabéns, você é nota 10, aleluia. Não, irmão, nós éramos pecadores e mesmo assim Ele morreu em nosso lugar. E nas suas últimas palavras, antes de dizer o está consumado, ou tetelestai em grego, Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Assim, ó, se eles entendessem quem eu sou, eles não fariam comigo o que estão fazendo. Será que você tem capacidade de perdoar as pessoas como Jesus te perdoou? Jesus parte da premissa que eles poderiam ser melhores e fazer melhor se eles soubessem quem Ele era. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Graça. Graça. Amém. Jesus olhou para nós, irmãos, completamente condenáveis, e é Ele quem nos faz inocentes através da justificação. Obrigado, Jesus. Essa é a obra de Jesus por você. Jesus morreu em seu lugar. Você foi feito livre da ira de Deus. Aleluia. Você é ansioso, você está vendo que eu estou chegando no final, né? Acabei de falar de justificação. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 João, no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, o verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja isso. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece. As pessoas buscam de você, irmão, uma identidade divina. Sabe por que se escandalizam tanto com o crente? A Bíblia vai dizer lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 8, que a criação anseia pela manifestação dos filhos. Há uma expectativa sobre nós, porque somos filhos. Filhos de Deus.
Qual é o testemunho que você carrega? Tem que ser de filho. Evangelho de João, capítulo 1. Leia comigo, verso 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Quando a gente crê, ele dá o direito. Se tornarem filhos de quem? Fala assim: eu sou filho de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, irmão. Olha que maravilhoso. Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Abra comigo em Gálatas, no capítulo 3, dos versos 26 a 29. Gálatas, capítulo 3, dos versos 26 a 29. Para mim é importante que em alguém, eu não sei em quem, seja restaurado hoje uma compreensão de filiação. Que você saia daqui falando: nossa, eu estava perdendo a compreensão que eu sou filho, mas eu tenho convicção que sou. Gálatas capítulo 3, os versos 26 a 29 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não é, irmão, mais sobre somente ser filho, é agora ser filho e ter identidade. É saber quem você é diante de Deus. Será, irmão, que dá para viver de qualquer jeito, sabendo quem você é e a sua identidade? Não dá, porque em Jesus nós somos filhos de Deus. As pessoas vão ter uma expectativa elevada a seu respeito, é claro, porque quando você falar uma palavrão, todos dirão: ao crente. Mas qualquer pessoa de qualquer religião fala um palavrão, a pessoa fala o quê? Nada. Isso é verdade. Eu tive uma experiência de ir no estádio, a primeira vez. Nunca tinha ido num estádio de futebol. Eu fui lá assistir a final do jogo do Atlético, 17 anos, contra o Atlético do Paraná, 17 anos. Eu ouvi alguém falando sub-17, é sub-17, não sei, mas é os meninos lá, os meninos chatos. Fiquei chateado, porque eu torço pro Galo, né? Vocês conhecem a cara de sofredor, né? Aí, a primeira vez que eu vou no estádio, não vem me culpar não, te repreendo, tá? Eu sou filho. Você foi a primeira vez, seu pé é frio, né? Te repreendo, sou filho de Deus, amém? Meu pé é quente, meu corpo é quente, porque eu sou lavado no sangue de Jesus. Não levei coisa ruim pro estádio não, porque eu não tenho em mim coisa ruim, eu tenho em Jesus Cristo, amém? Mas o Galo perdeu. Aí eu tô lá, irmão, e assim, eu nunca tinha vivido essa experiência, né? Afinal de contas, eu nem xingo ninguém, eu tenho vontade no trânsito, mas eu não xingo ninguém. Aí o rapaz tomou um tombão lá do Galo, foi derrubado, e o juiz fez assim, ó. Eu falei assim: ó, que juiz miserável. Aí o pessoal ao redor, irmãos, começou assim uma chuva de palavrão, e eu lá no meio daquele tanto de palavrão, eu falei: Jesus, eu acho que eu estou um pouco no lugar errado. Não, que juiz miserável. Eu fiquei um pouco irado, fiquei assim: agora eu entendi por que as pessoas xingam o juiz. E a torcida começou a cantar todos ao mesmo tempo um palavrão. Eu falei assim: velho, eu não vou entrar nisso. Eu fiquei bem vigilante para eu não entrar. Sabe por quê, irmão? Porque não é o ambiente que diz quem eu sou, é Jesus quem diz quem eu sou. Eu fiquei chateado que o Galo perdeu? Fiquei, mas eu não perdi minha noite de sono. Tô nem aí para aqueles meninos chatos. Não, jogaram mal demais, irmãos. É que agora eu vou começar um testemunho? Não. Porque o ambiente, o estádio não diz quem eu sou. Quem diz quem eu sou é Jesus Cristo. Porque eu sou filho, eu sou revestido de Cristo, eu sou nascido de Deus, eu sou povo de Deus, eu tenho uma identidade com Abraão, no sentido das promessas que o Senhor fez à humanidade, irmão, é identidade. Eu
Eu sei quem eu sou em Cristo. E em Cristo eu não sou atleticano, nem grego, nem judeu, nem persa, nem nada. Eu sou cristão. Eu sou de Jesus. Eu sou filho. Graças a Deus. Porque aí eu não perco, amém? Sou mais que vencedor. E eu não perco em nível nenhum. Porque até quando a morte se apresenta, sou mais que vencedor. Porque ela não se apresenta com vitória sobre mim, mas como um acesso à eternidade. A morte não é o fim. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 51. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 57. Eis que eu lhes digo em mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A morte já não tem mais o poder de ser o fim de todas as coisas para nós. A esperança da nossa vida está na incorruptibilidade. Nós não somos aqui, irmãos, corruptíveis pela morte, porque quando a morte vier, seremos revestidos em eternidade, amém? Então a morte não é o fim de todas as coisas, a morte foi vencida, e em nome de Jesus, coloque algo no seu coração, uma convicção no seu coração: o que Jesus fez foi vencer a morte por nós, para nos dar acesso à eternidade. E quem venceu primeiro foi Ele, para que fizéssemos como Ele fez, ressuscitando e sendo renovados em glória. Por que então nos preocupamos tanto com o fim das coisas? Em nome de Jesus, apegue-se à vida eterna em Cristo hoje, agora. Convicção de vida eterna, alegria de salvação. Eu sei como orar com Jesus, amém? Eu quero ficar pelo menos uma eternidade das milhares e milhões de eternidades que nós vamos ficar ali, que eu estou tentando fazer uma matemática para o que será estar com Cristo. Eu quero ficar só uma assim, olhando nos olhos dele, olhando para ele, estando com ele, percebendo. Porque assim, eu tento, né, irmãos? O nome disso é antropomorfismo. É o que o ser humano faz quando a gente tenta explicar Deus, a mão de Deus. A palavra diz que Ele é Espírito, amém? Então a gente só tenta explicar a mão de Deus, a voz de Deus, o amor de Deus. Mas, irmão, em nome de Jesus, esse é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Ele se importa com você hoje. A morte já não é o fim de todas as coisas. A morte não é o fim de tudo. Acabou, agora morreu. Que fim trágico e triste não acreditar que nós somos somente um aglomerado de matéria, e estamos aqui andando na terra. Valeu, foi tudo um grande acaso, uma explosão, uma evolução ali, foi tudo um grande acaso. Irmão, que vida triste pensar que quando eu morrer eu vou ser refixado no solo, como nitrogênio, como nutrientes, porque eu morri, agora os bichos vão me comer, vão alimentar uma série de bichos, primeiro os besouros, depois as larvas, aí eu vou só... É só isso a sua vida, você acha mesmo?
Será que as pessoas conseguem viver em paz achando que a vida é só isso mesmo? Irmão, em nome de Jesus, entenda, a nossa vida é muito mais do que a morte, mas é muito mais. A questão é, nós seremos transformados. Isso que é corruptível será mudado, transformado. E transformado em qual modelo? O modelo em que Cristo está, transformado no modelo de glória, irmão. Jesus, ele venceu a morte por nós. E essa é a nossa vitória. Que ele venceu e não volta atrás. Agora a chave está nas mãos de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 5, no verso 24. Põe para mim a artezinha. João, capítulo 5, 24 a 29. Viu que eu cheguei no final ali? A palavra diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A gente pode dar um glória a Deus. Gente, a gente é batista, amém? Você pode dar um glória a Deus se você quiser. Não estou pedindo para você virar pentecostal, nem ficar dando glória a Deus para me estimular a dar glória a Deus também. Não é esse troca não, tá? É porque o texto diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! Eu lhes afirmo que está chegando a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Jesus estabeleceu nossa eternidade agora, porque ouvimos as suas palavras. Eu creio em Jesus Cristo, a morte não tem mais esse efeito sobre mim. Entenda, posso morrer amanhã. Vocês vão falar: ô gente, pastor Gabriel, ele falou ainda, era tão bacana. A gente, assim, eu não gostava dele muito não, mas ele era tão bacana. Ficava na porta suada, abraçava as pessoas, eu passava pelo portãozinho ali. Você passava, não ali, abraçando, aí eu passava assim, abaixando a cabeça. Tô invisível. Mas ele era gente boa, né? Ele morreu. Você pode até comentar depois: nossa, sabe por quê, irmão? Porque a morte, ela não tem poder sobre o que eu sou. Eu sou filho de Deus. Isso que é corruptível pode até perecer, mas esse perecer não irá me destruir, porque o que irá perecer será isso aqui que é visível, mas o que não é visível será revestido de incorruptibilidade. Então, em nome de Jesus, nós estamos vivendo a eternidade em Cristo, apesar de nós. Apesar de nós. O tempo passa, nós nos desgastamos, nós envelhecemos. Aqui, ó, tô ficando meio careca já. A luz passou, irmão, assim, ó, deu um brilho no couro cabeludo. Você sabe, irmão. Dá um pouco de desespero, mas você sabe. Jesus. Pastor Guilherme está ali, ó. Que ele profetiza que eu vou ficar careca, eu tenho uns 20 anos. Arrependido. Nós estamos aqui, irmão, olhando o tempo me desgastando, mas com um sorriso no rosto. Porque quando eu me aproximo da morte, eu me achego à eternidade com Cristo. Jesus estabeleceu a nossa eternidade com Ele. Jesus estabeleceu a nossa eternidade com Ele. Jesus, Ele se torna um juiz e julgará todos. A palavra diz
todo joelho se dobrará, os nossos já estão dobrados. Amém? Nossa eternidade será com Ele. Sabe por quê? Porque